Prediletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Semcast, podcast da Clínica Sem. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Hoje vamos dar continuidade ao nosso episódio da história da cirurgia vascular. Trazemos para isso o Dr. Charles. Obrigado. Doutora Bruna. Obrigada. A título de curiosidade, né? Assim, eu gosto muito de atlas de cirurgia, tem alguns, né? E tem um específico do Zollinger, né? Tem do Sapson também, que o pessoal começa a duodeno, pancreatectomia, não sei o quê, cirurgia de carótida, né? Ou seja, a pessoa escrevia no mesmo livro cirurgias diferentes, né? Isso, Os atlas hoje, eles são em 3D, Sim, né? Hoje. São em Tecnologia, 3D, as hoje. aulas são em 3D, virtuais. A gente que aprendeu folheando, né, tem que se adaptar, mas esse conhecimento da anatomia e da cirurgia, ele foi muito importante, porque a gente já aprendeu a doença, conhece a doença, já aprendeu a operar, e agora, qual que será o próximo salto? Então, o próximo salto foi pequenas incisões, né? Assim, Você não está falando ainda de endovascular, não. Está falando de cirurgia minimamente invasiva. Isso, as cirurgias minimamente invasivas, que seriam o quê? Então, você fazer incisões menores, uma recuperação melhor, menor necessidade de transfusão, e isso foi tanto para a cirurgia arterial quanto para a cirurgia venosa, né? Então, a gente conseguiu, né, junto com o desenvolvimento da anestesia, fazer uma cirurgia que era uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia vascular muito grande e antigamente proibitiva, né? Porque a gente aprendeu a operar, mas aí, como eu disse, os pacientes morriam, entupiam os enxertos, então o resultado é o mesmo, né? Não adianta. Com a cirurgia minimamente invasiva, isso foi possível, né? Então, você pega uma cirurgia de aneurisma de aorta, que geralmente é num indivíduo que já tem 70 anos, tem diabetes, pressão, muitas vezes já operou o coração, e você tem um índice de sucesso de 95%, 97%, dependendo do lugar. Cirurgia de carótida, idem, né? Então, houve essa evolução. Aí, daí que nós pulamos para a cirurgia endovascular. O que seria a cirurgia endovascular? Então, é você corrigir um defeito grande através de um furinho. Aí é um furo, normalmente não dá nem um ponto, né? Um furinho bem pequeno, através do cateterismo. Aquele mesmo cateterismo que foi descoberto lá atrás, na época do raio-x, né? Então, hoje, ele é usado não só para o diagnóstico da doença vascular, mas também para o tratamento da doença vascular, né? Então, você consegue, pela virilha, tratar um aneurisma na cabeça, uma placa na carótida, né? Um estreitamento numa coronária e um aneurisma na aorta. Então, esse desenvolvimento, ele veio com um cirurgião chamado Dotter, né? Então, no começo, ele fazia dilatações, através de um furinho ali, ele começava a fazer dilatações daquele vaso, mas isso só foi possível ampliar esse tratamento mesmo com o Fogart, o Thomas J. Fogart, que é um ícone da cirurgia vascular moderna, né? Ele era um residente de cirurgia vascular. Ele era cirurgião cardíaco? Cardiotorácico, né? Isso. Porque tem essa especialidade nos Estados Unidos que aqui é mais dividido. Então, ele era residente, ele desenvolveu um catéter que conseguia extrair o trombo lá à distância. Então, já era talvez a primeira cirurgia endovascular, vamos dizer assim, porque antigamente o problema estava ali, você tinha que abrir naquele local. Hoje o problema está lá, mas o meu sítio de punção, a minha entrada é aqui, que a gente chama, né? Então, ele desenvolveu um cateter, parece uma coisa tão simples, mas até então ninguém tinha pensado. E foi um residente, ninguém acreditou nele. Porque todo mundo pensa, né, que residência não é formado, assim, não tem especialização, parece que não passa credibilidade, né? Exatamente.
ninguém acreditou nele, mas aí ele patenteou a invenção dele, publicou numa revista de ginecologia e obstetrícia, né, de cirurgia, ginecologia e obstetrícia, e obviamente, a partir daí houve muita credibilidade e a gente usa até hoje o material que ele inventou. O Dr. né? Fogart, ele é proprietário de uma vinícola no Napa Valley, Isso. que é quase de fundo com Stanford, assim. Né? Uhum. E tem uma foto dele na entrada, dele segurando uma taça de vinho e um catéter de Fogart na outra mão. Exatamente. Na cirurgia vascular moderna, tem outros, mas acho que ele é um divisor de águas realmente. A partir daí, tudo que a gente tem de desenvolvimento hoje pode ser possível, inclusive a vinícola dele, por causa do desenvolvimento do catéter de Fogart, né? Que é uma ideia muito simples e é impressionante isso que, né? Para quem fazia só a queimadura lá da ferida para estancar a hemorragia, né? Não tinha pensado em ir lá e amarrar, Simplesmente, dar um nó, né? Imagino que naquela época às vezes já dava um nó no saco de arroz. Ninguém pensou em dar um nó no vaso, mas às vezes a ideia é simples, mas ninguém pensou, né? Então, esses ícones que a gente estuda, eu acho fora da caixinha, muito importante, até para a gente está falando do passado, mas para a gente partir daqui para o futuro. Né? Qual vai ser o futuro da cirurgia vascular? Mas nesse momento da história ainda não tinha endopróteses, né? Não, exatamente. Né? Aí, a partir daí de você tratar remotamente, ou seja, lá longe, né, por aqui, e também da angioplastia do Dotter, criou-se a ideia de unir as duas, né? O catéter balão do Fogart com a ideia da angioplastia do Dotter. Então, começou aí a ter as angioplastias e diminuir o tamanho da prótese para usar na angioplastia. Então, aquela mesma prótese que a gente inventou lá atrás, né? Hoje, ela, pela tecnologia, ela vai por meio de um catéter e eu vou navegando esse catéter até lá, usando o raio-x. Então, você vê tudo interligado ali. Eu fiz o diagnóstico com ultrassom, eu estou usando o raio-x para tratar, né? Eu estou usando o contraste da arteriografias iniciais, lá do Egas Muniz, do Cid dos Santos, para essa minha prótese, que antes eu costurava com a mão, agora ela vai num catéter e lá eu libero, né? Ela tem um esqueleto de um material parecido com aço, então você fixa ali e você trata a doença remotamente, né? Então, tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? E parece que a gente atingiu o ápice, né? Quando você olha tudo isso lá atrás, você fala, não, agora nós não vamos inventar mais nada. Mas sempre inventa, né? A tecnologia hoje, os avanços hoje da ciência, sempre tende, né, a ter novas descobertas. A importância da tecnologia é justamente essa. Uma calculadora, ela não é um ábaco em miniatura. Ela existe uma tecnologia. Precisa ter esses saltos tecnológicos para ter a mudança de perspectiva de como vai tratar, né? Como vai fazer. Exatamente. E é interessante que essa coisa de você tratar remoto, ela entra num assunto muito atual, que é a telemedicina, né? Que você consegue tratar remotamente, desde uma consulta clínica, então, né? Até a utilização de um robô, né? Então, você vê que o conceito, né? O conceito consegue amplificar nesse tempo de pandemia. A telemedicina deu um salto enorme, né? Então, a gente vê como as adversidades, como a gente falou das guerras, também fazem a medicina crescer. Mas, então, assim, resumindo, a gente chegou lá
dos egípcios, dos hindus, dos persas, passando pela Europa, os Estados Unidos, hoje praticamente no mundo todo, e parece que chegamos no ápice, mas com certeza não, né? O futuro hoje da cirurgia vascular, talvez ele saia da mão do cirurgião, né? Talvez ele vá para a mão dos geneticistas, né? A ideia é você conseguir mudar um DNA. Não deixa de ser um cirurgião, né? Mas imagina, eu tenho ali um gene que vai me predispor a formar placa. Então, eu consegui mudar aquele gene, né? Desde uma terapia celular, uma terapia genética, algum medicamento que possibilite isso. Aí sim você vai estar tratando a doença antes dela começar. E essas estatinas realmente, assim, se observa na literatura, né, que realmente tem uma melhora então, da doença vascular? Pegando um gancho naquilo que a doutora Bruna falou, né? Tem um ponto que a gente consegue reverter sem precisar de cirurgia, entendeu? Desde um vasinho até uma placa na carótida. Então, o tratamento medicamentoso, ele também evoluiu muito, né? Então, daí a importância de você procurar o consultório, fazer o diagnóstico precoce, porque é mais fácil tratar. Então, no diagnóstico precoce, eu consigo tratar com um remédio, com um comprimido. Se já é mais avançado, não vai escapar da cirurgia, seja ela invasiva ou minimamente invasiva. Então, a gente consegue, sim, numa fase muito precoce, né, mudando os hábitos de vida, mudando a alimentação, com algumas medicações quando indicado, tirar aquele paciente que lá na frente, dali 10, e na frente é na frente mesmo, a gente está falando de 10, 20 anos. É interessante, às vezes eu pego um paciente e ele fala, nossa, doutor, eu estou todo entupido. Eu falo, não, mas calma, isso aí não começou ontem, isso aí faz 10, 20 anos que está assim, né? Então, a gente tem que mudar a história natural da doença. O sedentarismo seria também um dos fatores, né, que pode causar, né, todo esse agravante, né? Sim, eu falo que a medicina, o mais importante é a gente estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Então, cigarro dá câncer, você estabeleceu ali. Mas tem coisas que são muito difíceis, por exemplo, o estresse. Como você mede o estresse? O próprio sedentarismo, né? Para uma pessoa ser sedentária é uma coisa, para outra é outra. E o estresse é a mesma coisa. Então, são coisas muito difíceis de medir. Mas, com certeza, eu falo, o que está prejudicando a nossa circulação é o carro e a televisão, né? No caso de uma cidade grande como São Paulo, você fica horas ali no trânsito. E aí chega em casa cansado, fica horas no sofá na frente da televisão. Não faz nada. E o impacto na nossa saúde é muito grande. É difícil da gente medir e estabelecer essa relação de causa e efeito, mas com certeza. A doutora Bruna, assim, associada a uma dieta não muito adequada aos dias atuais, né? E aproveitando, né, também essa questão de cirurgias, a gente vê muito essa questão de pacientes diabéticos, né? De quando não é tratado, né? Quando a pessoa literalmente não segue as recomendações da parte dietética de fazer o tratamento, aí a gente sempre fala, né? Até mesmo em consulta, se não tratar, você pode amputar o dedinho do pé, o dedão, né? A gente sempre fala isso, até mesmo para dar um susto, mas porque é a realidade que muitas pessoas acabam acontecendo, né? Porque não faz o tratamento, não seguiu as recomendações. Por que isso acontece, né? Principalmente para essas pessoas diabéticas, né? O que acontece pelo fato de não melhorar a alimentação e tudo mais, a ponto de ter que realmente, de fato, amputar algum membro? Bom, o diabetes é uma pandemia, né? Tem a ver com estilo de vida, tem a ver com alimentação, tem a ver com estresse, mas o fato hoje que é um número crescente, né, da população, e tem que procurar o vascular logo cedo para evitar
chegar nesse ponto, né? O diabetes é uma doença terrível, por quê? Porque ele acomete vários órgãos. Então, acomete os olhos, acomete o coração, os rins, né? As pernas, né? De uma forma geral. Então, o cérebro. Então, o que a gente vê? O diabetes é um fator de risco para a aterosclerose, né? A aterosclerose é o quê? Aquelas placas que eu estava falando, que é o envelhecimento natural das artérias, né? Então, os nossos vasos sanguíneos, assim como a pele, o cabelo, eles vão envelhecer. O músculo, os vasos também vão envelhecer. O envelhecimento é com a aterosclerose, que é o quê? Ficando duro, ficando com placa. Se isso for gradativo, com aqueles 10, 20 anos que eu falei, né, a gente começa a envelhecer ali nos 40, 50, 60, se for uma coisa mais gradativa, o nosso organismo consegue se adaptar. Se for uma coisa leve, você descobre e trata, o nosso organismo consegue se adaptar, né? Mas algumas doenças aceleram, ou alguns fatores externos, por exemplo, o cigarro, aceleram esse envelhecimento. E aí o organismo não consegue se adaptar. E aí você tem a trombose, você tem um infarto, derrame, você tem a necessidade de hemodiálise, tudo relacionado com a circulação. E, no caso, o fator de risco importantíssimo, que é o diabetes. Então, o paciente diabético, ele já chega, é importante isso que você falou, porque ele já chega no vascular realmente assustado, porque ele já viu alguém que perdeu um dedinho, ele mesmo já perdeu um dedinho, né? Então, hoje o diabetes é um vilão, né? Eu acho que a gente, infelizmente, vive uma pandemia de obesidade, né? Você olha a população está obesa, né? Estatisticamente. Sim. Então, isso, e aí vem todas essas consequências. E o diabetes está inserido muito nesse contexto. Então, assim, uma grande parte dos nossos pacientes são os pacientes diabéticos. Bom, estamos caminhando ao final desse episódio. Gostaria da sua opinião sobre as perspectivas futuras da cirurgia vascular. E assim, se você tem alguma experiência ou se cabe ainda cirurgia robótica na cirurgia vascular. Eu acho que isso é de interesse. Na verdade, assim, não é só para entender, robótica não é o robô que opera, existe um humano atrás do robô, tá? Isso. Por enquanto. A cirurgia robótica, né, ela está em franco desenvolvimento, né, mais hoje na cirurgia geral, mas como eu falei aqui, a cirurgia vascular, ela herdou vários passos da cirurgia geral, então existe sim uma aplicação, principalmente em telemedicina, né? Então, hoje, por exemplo, a gente falou das aulas de anatomia, dos atlas, mas hoje a gente usa simuladores, né, para ensinar. Então, o aluno você tem um simulador aqui na mesa, ali a tela do computador, e ele, pelo simulador, ele aprende a fazer um cateterismo, né? Então, o recurso humano é muito difícil. Eu tenho um médico numa área remota, um médico super especialista, é muito difícil, né? E não é só no Brasil. Imagino que você está lá nas montanhas rochosas do Canadá, você não faz transplante. Ou você transfere esse paciente para um centro maior, ou você vai ter que ter uma outra alternativa. E o robô é essa alternativa. É a máquina que pode ser manuseada por telemedicina, por exemplo, né? Mas isso na vascular ainda está engatinhando, né? A cirurgia laparoscópia, né, a famosa cirurgia por vídeo, ela tem aplicação na vascular, mas não houve um desenvolvimento muito grande porque a endovascular ela atropelou a videocirurgia, né, nesse aspecto. Mas a gente não sabe até quando isso pode mudar,
né? Tem Agora, fazendo a endovascular, né? a inteligência artificial, essa já está sendo usada principalmente para diagnóstico, né? E para tratamento também, para você definir o tratamento, né? Então, esse paciente tem tais e tais sintomas, a idade, peso, o gênero, e você vai ali determinar qual a doença e qual o melhor tratamento. Isso já está sendo empregado nas escolas de medicina e também nos grandes hospitais, inclusive aqui em São Paulo, né? Nós estamos fazendo parte desse processo, mas a inteligência artificial já está sendo diretamente empregada nisso. Uma coisa assim muito futurista que a gente já usa, que a gente falou, que é a terapia celular mesmo, né? Gênica, né? Então, a gente usa hoje fatores de crescimento, fatores de coagulação em tratamento de feridas, né? Então, hoje o tratamento de feridas está muito moderno. Se você tem uma ferida, você deve procurar um cirurgião vascular, porque existe uma chance grande de aquilo estar relacionado com alguma doença vascular, né? E feridas são poucos médicos que gostam de tratar, né? Esse é fato. Então, a gente vê que hoje, para o paciente não perder o dedinho, a gente tem que usar tudo. E uma delas é a terapia celular, né? É importante fazer um parênteses aqui, porque existe muito charlatanismo, né? Nessa área. Então, tudo que é inovação, a gente viu aqui, tem aqueles que são contras, né? São céticos, não querem enxergar, mas tem aqueles que se apoderam, se dizem especialistas e vendem uma panaceia. O que é a panaceia? É aquele remédio que cura tudo. Então, você vai tomar isso aqui e vai fazer tudo. E eu faço diferente, eu descobri. Hoje, na internet, tem que se tomar muito cuidado com essa parte do sensacionalismo. Acho que essa que é a palavra, né? Então, mas é por isso que nós estamos aqui. Tá? Não confiem cegamente na gente. Procure informações, Exatamente. Mas são informações que a gente tenta divulgar mais condizente com a realidade, né? Eu acho isso muito importante. Você saber se o seu médico estuda, se o seu médico está atualizado, né? Com quem são os outros médicos com quem ele trabalha. Sim. Isso é muito importante. Bom, Dr. Charles, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a SEM, pelo espaço para divulgar a cirurgia vascular, que ainda é pouco conhecida, e falar para os ouvintes que sempre que tiver uma indicação, procure um vascular. Qualquer dúvida, é sempre melhor você tratar a doença de uma forma mais precoce. E hoje, com o estresse, com o sedentarismo, a gente está envelhecendo mais precoce. A gente vê pelas crianças. Sim. As crianças hoje têm um desenvolvimento muito rápido, mas isso com certeza vai ter uma consequência. E pela própria longevidade. Hoje nós estamos vivendo 90, 100 anos, bem, andando, né? Então, isso aí a gente tem que ter cuidado com a saúde vascular para a gente poder envelhecer bem. Sim. Doutora Bruna, por favor. Para mim foi muito importante, né, também saber. Já trabalhei com alguns vasculares, né, com médicos vascular, mas entender de fato quando procurar, como são os tratamentos, acho que é muito importante. Acho que para todo mundo ter mais ou menos um norte, né, na hora de procurar, e estou sentindo tais sintomas, então vou procurar um vascular. Porque vou procurar um clínico, né, geral, para o clínico realmente direcionar. Mas acaba ficando de uma forma bem, bem específica. Então, acho que foi uma aula, né, que a gente teve aqui. Incrívelmente. Bom, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do SEMcast. Eu sou Anderson Rodrigo e o nosso objetivo é divulgar ciência, bem-estar e saúde. Fico feliz de ter sua audiência e espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos.